A gente falou um pouquinho do Pedro, né? Pedro, tá na hora de começar a atrair a atenção do Ancelotti ou muita calma nessa hora, hein, Mussete? Acho que já deve ter atraído. Eu penso que o Brasil precisa ter pelo menos um centroavante, por mais que jogue com o falso 9, pode ser o Vini, pode ser o Rodrigo, vai que o Neymar se recupere a tempo. Para mim, o Richarlison não deveria estar na seleção. Temos outras opções de mais mobilidade, como o João Pedro, o Matheus Cunha. O Pedro precisa ser cotado, assim como o Vitor Roque. Eu acho que são duas excelentes opções que vão acabar brigando sim por essa vaga. O Pedro, vale lembrar que com o Dorival Júnior seria titular, se não fosse a lesão no joelho. O Dorival disse que tinha montado um time para o Pedro. O Vitor Roque voltou a jogar tudo que se espera dele, então são dois grandes nomes. E o Brasil deve ter pelo menos um centroavante na Copa. Eu acho que pode ser um deles, sim. Ô, Brás, o Pedro, né, depois de todo aquele episódio do Filipe Luís, teve uma transformação, né? Até quero pegar esses números, não estou com esses números aqui. Mas o Pedro, depois da bronca, tem uma mudança muito grande. Ele consegue números muito melhores de gols, de assistências, de uma forma geral. Há uma percepção interna de que, de fato, aquele episódio pode ter sido um divisor de águas para o Pedro nesse momento no Flamengo? Sim, existe essa percepção interna. Isso foi externado até pelo próprio Boto da entrevista que ele nos deu. E ele fala abertamente que aquele episódio fez com que o Pedro depois, no dia a dia, se mostrasse mais determinado nos treinamentos e tudo mais. E ontem essa questão, né, da seleção brasileira também teve o simbolismo, né, do Filipe Luís fazendo campanha para o Pedro na seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Então, assim, é uma paz selada definitivamente, né? Depois de toda aquela polêmica, aquela cobrança firme que o Filipe Luís deu no Pedro naquela época. E aí ontem o Filipe Luís fazendo campanha para o Pedro na Copa do Mundo. O Pedro que saiu muito ovacionado do Maracanã, quando ele foi substituído, né? A torcida aplaudiu ele demais. Foi o masterclass do Pedro ontem, né? Ele tem uma característica muito, muito particular. Ele já trouxe aqui, né? Já fiz essa matéria aqui no UOL algumas vezes, que ele fez a base toda dele de moleque como futsal, no futsal, né? Então ele tem muito aquela coisa do pivô do futsal. Ele é um cara que, apesar do tamanho dele, ele tem muita técnica e muito esse recurso do futsal, né? Que ele pratica em campo, e ele já disse várias vezes que ele pratica esses recursos do futsal em campo. Então, assim, o Pedro viveu um grande momento. Até um tempo atrás, né? Vamos botar um mês aí atrás, a gente estava aqui discutindo, né, que o Filipe Luís ainda não tinha definido se seria Pedro ou Bruno Henrique ali o 9 do Flamengo. Agora não existe uma menor dúvida, né, de que o Pedro é o titularíssimo ali como centroavante e o Bruno Henrique não vive uma boa fase. E aí, PVC, teve uma transformação? O Filipe Luís foi fundamental para essa mudança do Pedro ou foi, de certa forma, um pouco teimoso de segurá-lo um pouquinho depois também? E será que o Pedro merece um olhar mais atento da seleção nessa lacuna de centroavantes? A gente tem, né, jogadores que podem ocupar essa função. Tem o Matheus Cunha lá, o João Pedro também, que não foi chamado agora, mas é um jogador que tem frequentado a seleção, nesse momento em que a lista está se fechando para a Copa. Eu acho que o Pedro ainda não é Harry Kane, né? Porque a gente está falando do jogo do Flamengo contra o Bayern lá de trás, em que a gente viu o Harry Kane voltando para dar carrinho na lateral. E o que o Filipe Luís estava, sem dizer todas as letras, é isso que o Mussete falou agora há pouco. O Pedro ontem estava pressionando o Aníbal. Estava pressionando, tirando a bola do Aníbal para roubar a bola. E foi fundamental, né, para pegar a bola e começar o lance que gera o gol. O erro do Aníbal, mas o erro é forçado. Sim. Né? O que é o futebol moderno hoje? O que dizia o Jürgen Klopp sobre o camisa 10? Qual é o camisa 10 do futebol moderno? É a pressão. Não é o articulador, o cara que levanta a cabeça, domina, prende a bola como se fosse o Gerson com a 8 em 70, domina, levanta a cabeça, olha, por exemplo, olha o Jairzinho lá do lado e pum. Não é isso, é a pressão. Então, acho que o Filipe Luís foi muito bem nesse aspecto. O Filipe Luís conseguiu tirar do Pedro mais do que ele oferecia para pressionar. Para o time, não é para o Pedro nem para o Filipe Luís. É para a equipe, é para o entendimento do que é o futebol atual. E se funciona para a equipe, funciona para o Pedro, funciona para o Filipe Luís, funciona para todo mundo, né, gente? Chega um momento que você fala do Pedro na seleção brasileira na Copa do Mundo para jogar a segunda Copa do Mundo dele, sendo que ele jogou a primeira sem conseguir jogar.
O Pedro conseguiu jogar a camisa 25 do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Ele jogou a Copa do Mundo? O Pedro jogou a Copa do Mundo de 2022? Não. Ele pode jogar como titular do Brasil a Copa do Mundo de 26? Pode. Se ele for um jogador que entenda o que é o futebol atual, qual é o futebol que ele vai encontrar na Copa do Mundo. O que o Felipe Luiz está dizendo para ele é, ô rapaz, presta atenção. E ele está prestando atenção. Neste momento, tá. Minha gente, tá vendo essas histórias, né? Algumas viradas. Quem sabe aquela bronca, né, que deixou o Pedro tão bravo, pode ter sido aí um divisor de águas para ele, pensando numa próxima Copa do Mundo, numa segunda Copa do Mundo, será?